Olá, aqui é a Ana Coy. Iremos fazer a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 151, 31 de maio. Essa Bíblia ela se divide em 4 partes. Começamos com o Antigo Testamento, passamos para o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos fazer esse devocional da palavra alguns minutos por dia para trazer essa conexão, esse momento espiritual, o entendimento da palavra. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Respira fundo. Solta o ar, relaxando os ombros, liberando as tensões do teu corpo, da tua testa, da mandíbula. E nesse momento pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo abra o nosso coração e que torne nosso coração ensinável, que nós consigamos compreender e entender tudo aquilo que iremos ler agora. 2 Samuel 17, 1 ao 29. Depois de Aitofel, disse Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e que me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo, então, enquanto cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Tratarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: Você conhece seu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como uma ursa no campo, roubada de seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com um povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente cujo coração é como um coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que é o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que toda pressa se reúna em torno de você, todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos, onde quer que se encontre, facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Então Husai disse aos sacerdotes de Sadoc e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel. Mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em El Rogel,
Uma criada ia até lá e lhes passava informações, que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois eles foram embora, e dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levante-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão, com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o Ismaleita, que era casado com a Abigail, a filha de Naás, a irmã de Zeruia, e mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acompanharam a terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás e Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, do Lodebar, e Abirsilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comesse, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. João 19, do 23 ao 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, não vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe, junto dela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus de tudo que estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Ali tem um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia de preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro um, depois o outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam.
E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que era anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Salmo 119, 129 a 152. Maravilhosos são os testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abra a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Tissade, justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Cof. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Provérbios 16, 12, 13. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Muito obrigada por mais este momento. Encerramos o dia 31 de maio. Tenha um ótimo dia e até amanhã.